E as pessoas que estavam lá, as pessoas que não tinham discernimento de espírito, estavam por obediência. Mas esses que não creram, ai deles, muitos não vão entrar. Assim disse o Senhor. Muitos não vão entrar. Não demorou muito e a digníssima profeta aí que mandou o povo, botou o povo pra marchar, se revelou e mostrou quem é, né? Vou desmascarar ela aqui nesse vídeo, viu? Vou desmascarar essa cidadã aqui nesse vídeo. Agora tá ameaçando a gente. Tá dizendo que Deus vai destruir eu e você que tá aqui, que não acreditou nela. Se revelou, mostrou quem é. Tá vendo como eu digo pra vocês, como é importante a gente analisar as coisas? Tá vendo o que eu disse pra vocês? Agora ela mostrou quem é, meu irmão. Agora ela mostrou quem é. Como é que a pessoa tá cheia do Espírito Santo e tá desejando mal pros outros agora? Como assim, minha filha? Você não estava cheia do Espírito Santo? Era revelação, o Espírito Santo está em mim e ele falou na minha boca. E agora vem dizer que Deus vai destruir a gente? E ela disse que a gente não vai ser salvo não, viu? Quem não marchou, não vai entrar não. Quem não marchou, viu? Quem não obedeceu ela, viu? Você acredita no que eu estou dizendo para você? Acredita não? Faça o seguinte, eu vou deixar o vídeo para vocês aí, todinho ela falando. E daqui a pouco eu volto. Presta atenção no que ela falou. Do começo ao fim, presta atenção. Você vai ver as ameaças dela. Presta atenção aí. Eu sei que eu fiquei de gravar uma live, mas na hora eu não senti de gravar. Eu falei, eu não quero gravar, eu não quero que isso seja palco pra nada, Senhor. Eu quero ter o meu momento de obediência, o meu momento com o Senhor. E apesar de muitos relatos lindos que eu recebi, gente, eu queria compartilhar com vocês que comigo não foi assim. Comigo eu fui perturbada durante a marcha. Eu não compartilhei isso com ninguém, eu tô compartilhando isso com vocês agora. Mas o tempo todo, em todas as voltas, eu ouvi uma voz em mim, na minha cabeça, assim, ó, você tá ficando louca. Olha o tanto de gente que tá marchando por sua causa. Eu tô tremendo porque eu vou falar do jeito que eu vou falar, tá, gente? As pessoas estão fazendo papel de bobo, as pessoas estão se sentindo idiota. No momento eu não entendi que era o inimigo, eu tava achando que eu tava pensando aquilo mesmo. Mas não importava, eu falei que não importa o que acontecesse. Eu ia cumprir as 7 voltas, podia estar caindo, podia estar geando, podia estar nevando, eu ia cumprir as minhas 7 voltas. Porque durante toda a minha vida, eu fui obediente em tudo, em trabalho, na minha vida no geral. Eu fui certa e obediente, eu não seria obediente pra Deus, tanto que faltando 2 minutos para as 8, meu marido falou, já vamos marchar. Eu falei, não, o senhor combinou às 8, o senhor mandou às 8 eu vou. E ficou eu e minha filha, eu falei, vamos às 8. Aí meu marido, não, mas já vamos, eu falei, não, é às 8. Aí quando deu 8 em ponto, nós começamos a marchar. Eu senti uma presença no começo, minha mão começou a tremer. E eu comecei a orar em línguas, e até compartilhando isso com vocês, eu nunca tinha orado em línguas na minha vida, assim, eu acreditava, mas eu nunca tinha sentido, eu não entendia o que as pessoas falavam, porque elas estavam falando aquilo. Mas deixa eu compartilhar todos os bastidores da marcha, tá? O que aconteceu foi o seguinte, gente. Eu sempre fui muito racional e eu falava aos 4 ventos, quem faz as aulas bíblicas comigo sabe, porque eu sempre falei assim, ó, Deus não trabalha comigo na profecia, porque eu sou muito racional, comigo é tudo preto no branco, eu sempre gosto de racionalizar tudo, né, de ligar os pontos, até por isso que eu acredito que Deus me deu ali pra falar sobre o Apocalipse, que eu gosto, sabe, dessa montagem, dessa investigação. Mas, vou me acalmar pra poder falar. E quando aconteceu isso, de eu ter esse impulso pra falar pra vocês, eu resisti muito, porque eu falei, eu não vou falar, porque eu já tive algumas experiências com Deus, de ouvir, de sentir que é Deus, de ter certeza que é Deus, mas dessa forma eu nunca tinha vivido, sabe? Mando o meu povo, aviso o meu povo para marchar, tipo, muito específico. E aí eu falei, gente, será que eu tô pensando isso? Então eu não entendi, só que quando eu fui levar minha filha pra escola, eu falei, depois eu arrumo o tripé bonitinho e posiciono ali pra gravar. Mas quando eu levei minha filha pra escola, quando eu voltei, tanto que eu gravei no carro, foi um impulso maior. E aquilo, pra mim, porque muita gente me julgou, né? Ah, ela tá sem discernimento. Total mesmo. E daí? Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu nunca senti isso na minha vida, eu nunca ouvi uma voz tão forte, isso não vem de mim, eu não tô nem aí pro que as pessoas pensam, sabe? Vocês ficam julgando porque vocês não são de verdade. Deus usa quem Ele quer.
Ele usou uma pessoa comum como eu. E quando Deus me falou isso, eu questionei, eu falei, Senhor, se algo for acontecer, porque eu tava sentindo algo muito ruim, se algo for acontecer, como eu com tanto poucos seguidores, né, eu tinha 70 mil seguidores, vou avisar o mundo todo, né? E Deus não me respondeu, eu só ficava com aquele negócio e aquilo ficou confuso pra mim, porque era uma experiência que eu nunca tinha vivido. Mas beleza, eu falei, eu vou gravar e vou falar e Deus que entrega a mensagem. E tomou uma proporção muito grande de pessoas ruins. E uma madrugada, e aí eu tive um sonho, antes dessa revelação, eu tive um sonho que eu avisava as pessoas, uma onda muito forte vinha e eu avisava as pessoas, vamos sair daqui, muita gente não ouvia. E essa onda veio e devastou tudo. E eu peguei minha filha e saí, consegui. Onde eu apontava o caminho, tava em terra seca. E a gente conseguia passar, sabe? Beleza, aí depois veio a revelação dessa marcha. Depois eu tive um outro sonho com onda também, só que as ondas pegavam e meu apartamento eu fechava. Enfim, depois eu conto sobre o sonho. Mas enfim, eu tive uma experiência com Deus que eu não sei como que eu posso descrever pra vocês aqui. O que foi isso? Porque eu sempre gostei muito da Bíblia, sempre gostei muito de estudar e sempre tive muito temor a Deus. Mas eu achava que Deus era aqui no céu e eu aqui, fazendo a minha parte. Achava que ser cristão e ter uma experiência com Deus era você ser íntegro, você ser uma pessoa boa, você fazer a sua parte aqui, que era o que eu tava fazendo, né? O meu propósito era ensinar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam a Bíblia da forma que eu conseguia entender. Ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, de um Deus diferente do Deus que me venderam, do Deus que me contaram. Quando eu descobri o Deus de verdade, eu queria passar essa mensagem para as pessoas e o meu perfil começou a crescer, né? Até chegar ali 70 mil seguidores. E aí eu fiz as aulas bíblicas, senti de fazer a escola bíblica e eu montei a escola bíblica. Aí todo mundo fala, ai, mas você tem que cobrar, esse é o trabalho. Eu falei, eu não quero cobrar, minha intenção não é ganhar dinheiro em cima da fé das pessoas. E tudo bem cobrar, Paulo ensina que a gente pode receber, né? Ele, Paulo, escolheu não cobrar. E eu escolhi não cobrar. É um direito meu, assim. Eu não quero fazer disso um negócio. Eu creio que se eu prego, se eu tô fazendo a obra de Deus, é Deus que me sustenta. Senão eu tô vivendo algo contrário do que eu tô pregando. Entende, irmãos? Mas eu achava que Deus era aquele Deus lá em cima e eu aqui embaixo, a sua serva, fazendo a sua parte apenas para ser salva. E ajudar as pessoas e ter um bom coração e viver experiências com Deus. Então, Deus sempre me direcionou assim no que eu vou fazer na minha vida e não mandar as pessoas fazerem. Por isso que eu me assustei tanto quando aconteceu tudo isso. E ver toda essa mensagem se propagar e tomar essa proporção, eu falei, é Deus. Mas a gente não tem tanta certeza que é Deus. Infelizmente, nós somos incrédulos. Eu sabia que era Deus, mas não tinha tanta certeza que era Deus. Até eu ver outros perfis de Deus confirmando para as pessoas, sabe? E uma madrugada eu acordei e comecei a escrever coisas assim que eu nem tava entendendo porque eu tava escrevendo. E uma dessas coisas, dessa lista que eu escrevi, tava assim, eu vou destruir os altares. Eu achei que Deus ia destruir algumas igrejas, altares, idólatras e tal, eu não tava entendendo muito. Porque Deus fala as coisas e a gente não é obrigado a entender. Entendeu? Desculpa se eu sou assim, se eu não entendo. Me perdoa, irmãos julgadores, se eu não entendo tudo que Deus fala. Eu tô num processo com Deus. Num processo de desenvolvimento com Deus, de experiência com Deus. Tudo é muito novo pra mim. Aí vocês estão me julgando porque eu não entendi, porque eu não tenho discernimento. Eu não tenho discernimento, desculpa por isso. Eu não sou obrigada a ter discernimento. Eu tô pedindo pra Deus discernimento. É Ele que me dá discernimento. E eu penso que eu não tenho que consultar um tarô, um profeta, pra ele me dar discernimento. Se Deus deu a palavra pra mim, eu tenho que buscar dele. Se Deus deu um sonho pra mim, eu tenho que buscar dele. Eu não tenho que ir atrás de irmão pra revelar as coisas pra mim. Se fosse atrás de irmão pra revelar as coisas pra mim, Deus dava pro irmão revelar pra mim. Se Deus deu pra mim, é pra eu buscar mais intimidade com ele. Foi o que eu fiz. Eu fui buscar mais entendimento e mais intimidade com ele. E um dia eu vi um post de uma moça, não sei se vocês chegaram a ver. Não vou divulgar porque eu não quero expor ninguém. Ela falou assim, eu vou consultar os profetas pra ver se os profetas falam que é de Deus. Aquilo mexeu e doeu tanto dentro de mim que eu comecei a chorar e falei, Senhor, eu não sou profeta, porque o Senhor entregou essa mensagem pra mim. Eu não sou ninguém. Foi quando eu fui tomada, gente. Eu nunca tinha vivido essa experiência na minha vida, entendeu? E acredite você ou não, eu não tô nem aí. Eu tô aqui pra relatar o que eu vivi. E só discerne as coisas do Espírito quem vive pelo Espírito. É por isso que grandes perfis não creram. Ficaram me julgando. Por isso que eu fui tomada pelo Espírito. Eu vou descrever pra vocês a sensação. Você fica tremendo, pernas, braços, e você fica consciente daquilo. Só que o seu corpo, ele é movido por uma força maior. E pela primeira vez na vida eu tive essa experiência. E o corpo ele fica trêmulo e a mão fica mexendo. E talvez outras pessoas entendam isso. Eu não entendo, pra mim é novo e tá tudo bem. São minhas primeiras experiências com Deus. Você não tem o direito de me julgar.
Você não me conhece, você não sabe o íntimo do meu coração. Deus sabe o íntimo do meu coração. Por isso que eu não tô nem aí pra vocês. E o Senhor... E a mão, ela ficava trêmula e de repente ela vinha com uma força muito grande e ela falava, eu sou Deus, eu uso quem eu quero. E ele falava, eu vou mostrar que eu sou Deus nos 4 cantos dessa terra. Só que ao mesmo tempo, quando a minha mesma boca falava isso, com essa mão forte assim, eu me voltava pra mim e falava, Deus, eu não sou Deus. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou leiga, eu sou inexperiente nessa experiência. E tá tudo bem. Eu acho que Deus riu de mim e falou, minha serva, calma, eu vou te explicar. Beleza, isso passou. Quando foi no outro dia, eu tive de novo essa mesma experiência, só que mais forte. E eu deixei fluir. Eu não fiquei retida, sabe? Não fiquei racional, porque você pode controlar aquilo. Se você quiser racionalizar aquilo, você consegue parar aquele mover. Mas se você deixar, ele vai, ele vai. E aí Deus falou de novo. Você começa a se movimentar, falar em línguas que você não sabe o que você tá falando. E eu só lembro de uma palavra que era muito conhecida pra mim, mas eu não sei o significado, depois eu fui pesquisar o significado. Falava Elohim, Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Adonai. E essa palavra na minha mente racional, eu sabia o que era, mas não sabia o que significava. Mas eu já tinha ouvido ela. As outras palavras que eu falava, nas línguas, eu não sei o que eu falava. E aí eu achei linda aquela experiência. E aí Deus falou novamente comigo, eu vou devastar essa terra, eu vou mostrar que eu sou Deus. Só que era uma voz muito forte, muito poderosa, e ela falava através da minha boca. E eu tremia, eu tremia, eu tremia, eu tremia, eu tremia, e falava um monte de palavras que eu não sabia. E aí, beleza. Depois, quando foi hoje, depois da marcha... Não, deixa eu contar agora da marcha. Chegando da marcha, eu vomitei, só que como eu tava muitas horas sem comer, eu tava 26, 27 horas sem comer, eu vomitava água. E aí, eu fiquei corcunda. Eu fui pra cama corcunda. Deitei na minha cama e apaguei. Eu costumo acordar 3 horas da manhã, quem faz a escola bíblica, eu sempre falo isso, eu acordo 3 horas pra fazer minhas leituras, né? Eu vivo a Bíblia, eu vivo Deus. E aí eu não acordei 3 horas, eu acordei 6 horas da manhã. E coloquei um colchão, coisa que eu nunca fiz, coloquei um colchão no escritório lá onde eu faço, né, os meus devocionais. E eu deitei lá e falei, ai Senhor, eu tô muito cansada, porque eu fiquei essa semana inteira sem levantar. Exausta, assim, como se eu estivesse doente há muitos dias. E aí depois da marcha aí eu catei e descansei. Acordei descansada, mas muito cansada ao mesmo tempo, sabe? Aquele peso das minhas costas tinha saído, mas eu ainda tava muito cansada. Eu falei, Senhor, eu vou deitar aqui e vou descansar. No que eu fiquei descansada, eu coloquei um louvor e comecei de novo a ter essa experiência de se tremer e falar em línguas e aí Deus fazia assim com a minha perna, assim, ó. Eu fazia assim com a minha perna, marchando. E a voz de novo tomou. Quando a voz vai vir na minha boca, ela é forte, ela impulsiona. Ela impulsiona e ela é muito forte. E aí ela falou assim, eu estava lá. E a voz me tomou novamente e ela falou assim, vocês marcharam para mim. E é muito poderosa a voz, gente. É muito lindo de ver. É muito lindo ele eu entendi que Deus, ele é palpável, ele existe aqui. Não é um Deus no céu só ali olhando pra gente. Ele tá aqui, ele falou na minha boca. Entendeu? E sabe o que eu tirei de experiência em tudo isso? Que esses altares que o Senhor vai destruir são essas pessoas. Porque o Senhor falou pra mim também da primeira vez, né? Que foram 3 vezes, 3 experiências no primeiro dia. Muitos falam em meu nome, mas poucos são os verdadeiros adoradores. Eu até anotei no meu bloco de nota todas as frases que Deus falou. Foi no segundo dia, aliás, perdão. Dia 20. Foi no dia da marcha mesmo, que Deus falou assim, mas poucos são os verdadeiros adoradores. E uma voz tão forte que você não fica com medo da voz, tá? Mas você sente a força e a potência dela como se fosse um trovão mesmo, sabe? E é por isso que eu tirei de lição. Tem muitos perfis, gente, que eu admirava, que eu amava, indo contra a marcha, falando um monte. Pra você ver que as pessoas não vivem o verdadeiro evangelho, não discernem o espírito. Porque as pessoas que vivem pelo espírito, ou pelo menos aquelas que obedecem, elas estavam na marcha. Porque isso veio verdadeiramente de Deus, gente. Isso veio verdadeiramente de Deus. E se você vê esse monte de gente aí que tem fama na internet, sabe? Eu não sou ninguém, nem quero ser ninguém, sabe? Eu quero ser o que o Senhor queira que eu seja, né? E você vê tantos perfis que eu admirava tanto, falando contra a marcha, você vê que não tem o espírito, porque quem teve o espírito estava nessa marcha. Se a voz veio de Deus, e as pessoas que estavam lá, as pessoas que não tinham discernimento de espírito, estavam por obediência. Mas esses que não creram, ai deles, muitos não vão entrar. Assim disse o Senhor. Muitos não vão entrar. Vocês viram? Olhe, deixa eu dizer um negócio aqui pra vocês. Hoje às 21 horas, eu vou postar um vídeo aqui que eu fiz, analisando ponto a ponto o que ela falou aí. Ponto a ponto o que ela falou. Desmascarando ela.
é pior do que eu imaginei, rapaz. É pior do que eu imaginei. E ela diz, me perdoe, não tenho discernimento. Depois já disse que tem. Depois já disse que entende. Depois disse que não sabia que era Deus. Depois de que Deus fala, mas a gente não é obrigado a entender o que ele falou. Olha que perturbação dessa cidadã. Aí, meu irmão, Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Que ele nos mostra a verdade, né? Aí no finalzinho do vídeo ela mostrou quem era ela. Você viu? Assim, diz assim, vocês não vão, vocês não têm discernimento. Aí se levantou contra a turma que não acreditou nela. Tem que engolir o que ela fala. Tem que acreditar. O país com mais de 200 milhões de habitantes. E ela com 70, 80, 100 mil, 120 mil seguidores. Aí ela diz que passa um recado, aí 30 pessoas, 40 pessoas marcham. E essas todas são espirituais, as outras não são. Deus não poderia ter revelado a essas lideranças da igreja, não. Para na sua igreja ele passar isso para as pessoas, não. E alcançar mais gente, né? Não, mas é ela que é escolhida. E quem não acreditar ela não vai entrar. E quem não acreditou nela é porque não é espiritual, porque não tem discernimento. Tá vendo você como é que é as coisas? É assim que Deus mostra a verdade. Se ela tivesse com essa intimidade toda com o Espírito Santo, ela não estava desejando mal para os outros não, rapaz. Você que está aqui no comentário aqui, você que é daqui do nosso canal. A gente aqui discorda, a gente concorda, mas você já viu aqui, eu abrindo a boca para desejar mal para alguém? Hoje, às 21 horas, eu vou postar o vídeo, viu? Eu fiz o vídeo analisando tudo, já deu mais de 50 minutos de vídeo, eu já ia pegar, já fiquei desanimado quando eu vi ela aí ameaçando, que eu não gosto dessas coisas, essas ameaças espirituais aí, escravizam muitas pessoas em cima dessas ameaças espirituais, eu não gosto disso. Então, para eu falar o que eu não devia, eu até encerrei até o vídeo, mas eu vou postar esse vídeo aí para vocês ver a avaliação que eu fiz, ponta a ponta das coisas que ela falou aí. Fique na paz de Deus. Aí, a capa caiu, viu?